Gente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que além de mudanças nos mandatos do Supremo Tribunal Federal, os parlamentares vão debater o fim da reeleição no Brasil. É o André Anelli quem está acompanhando essa história e já vai trazer para a gente as informações completas. Anelli, conta como é que funcionariam essas mudanças. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Pelas propostas que estão em tramitação e que acabam tratando desse tema lá no Senado, uma delas e que tem mais chance de avançar seria justamente acabar com a reeleição para os cargos do executivo do país, ou seja, presidente da República, governador e também prefeito, e com isso fazer com que os mandatos de cada um deles passasse de 4, dos atuais 4 anos, para 5 anos, e aí sem reeleição. Rodrigo Pacheco acabou dando essa declaração ontem, logo após, então, as comemorações aos 35 anos da Constituição Brasileira, a promulgação que ocorreu em 5 de outubro de 1988. E foi nesse momento que Pacheco acabou dando esse exemplo, sem especificar quando exatamente vai haver essa questão no Senado, que ele disse que se trata, então, de uma comprovação de que o Congresso Nacional, especificamente o Senado, não está perseguindo nem o Judiciário, nem o Supremo Tribunal Federal. Pacheco acabou dando essa declaração por conta das tramitações que estão em andamento justamente no Congresso Nacional a respeito de regras que acabam mudando algumas questões relacionadas principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Como exemplo, a gente trouxe aqui a aprovação relâmpago na Comissão de Constituição e Justiça essa semana daquela proposta de emenda à Constituição que acaba então com as decisões monocráticas, na verdade não acaba restringindo então essas decisões monocráticas que ainda podem ser tomadas, como por exemplo em questões relacionadas ao recesso judiciário, e também cria prazos para que os ministros consigam então analisar os casos após os pedidos de vista. E tem também aquela outra proposta, também já em discussão no Congresso Nacional, que prevê a criação de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que atualmente se aposentam de forma compulsória aos 75 anos, como foi o caso recentemente da então ministra Rosa Weber, que completou essa idade no dia 2 de outubro e precisou deixar então o Supremo Tribunal Federal apenas por conta da idade e não por conta da existência de um mandato. Na avaliação de Rodrigo Pacheco, essa discussão, portanto, que leva em consideração os mandatos do Executivo, acaba comprovando que não existe nenhum tipo de perseguição ao Judiciário. Mas a gente sabe, né, Evandro, que tudo isso vem em um contexto de insatisfação do Congresso Nacional em torno principalmente do que a oposição chama de invasão de prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do marco temporal e também da descriminalização do uso da maconha para o uso pessoal. Evandro. Agora, Nelly, rapidamente, Pacheco disse que quer também promulgar a reforma tributária ainda neste ano? Exatamente, e no cronograma que foi divulgado de forma informal ali, de maneira informal pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a expectativa é que essa proposta de reforma tributária acabe sendo então votada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça já no dia 24 de outubro. Nas palavras de Rodrigo Pacheco, essa é a expectativa com o prazo dado então pelo relator, que é o senador Eduardo Braga, para que esse texto seja apresentado à CCJ e posteriormente, ainda esse ano, seja levado ao plenário da Casa. A gente vai ouvir agora um trecho do que disse o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, a respeito desse cronograma da reforma tributária. Estive longamente com o senador Eduardo Braga, discutindo a respeito do cronograma. Ele está muito otimista em agora, final de outubro, poder fazer a aprovação na CCJ. E aí nós vamos levar para o plenário, obviamente dando espaço para ter um conhecimento pleno do que é o relatório do Eduardo Braga para ser votado na CCJ e no plenário. Eu espero muito que a gente possa promulgar essa emenda constitucional da melhor reforma tributária possível até o final desse ano.
Lembrando que o próprio governo federal também tem pressa em relação a essa reforma tributária, porque é um dos mecanismos vistos principalmente pelo Ministério da Fazenda como uma forma de acabar atingindo o chamado déficit zero já no ano que vem, meta inclusive do arcabouço fiscal. Só lembrando, para arrematar aqui, Evandro, que essa reforma tributária é muito ampla, ela tem alguns pressupostos, como por exemplo a criação de 2 novos impostos, a contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, substituindo diversos tributos atualmente. A exemplo do PIS, COFINS e IP, que é o Imposto Predial, e 2 impostos subnacionais, no caso o ICMS, sobre circulação de mercadorias e serviços, que é estadual, e ainda o ISS municipal. Outras questões relacionadas à reforma tributária também, como a tributação no destino e não na origem desse produto, e até mesmo o chamado imposto do pecado, que acaba cobrando então tributos daqueles produtos considerados ali e que comprovadamente fazem mal à saúde, a exemplo do cigarro e também das bebidas alcoólicas. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. Deixa eu jogar para o debate já esse primeiro tema. O Senado está preparando 2 ataques, vamos dizer assim, entre aspas. Um contra o Executivo, com a possibilidade de reduzir mandato, né, a reeleição, né, ou seja, ampliar o mandato para 5 anos, mas se acabar com a reeleição, e um outro movimento contra a possibilidade de o STF tomar decisões monocráticas. Em relação à reeleição de presidente, prefeito e governadores, como é que vocês enxergam esse projeto que Rodrigo Pacheco quer levar em frente, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, primeiro é bom lembrar que esse foi o assunto que mais causou briga durante a Constituição. Aliás, nós estamos comemorando 35 anos da Constituição ontem, né? E era Sarney querendo um mandato de 5 anos para presidente quando era de 4 anos. Acabou ganhando um mandato de 5 anos sem reeleição. Isso durou até 1997, quando o presidente Fernando Henrique aprova a reeleição e a partir de então nós temos reeleição no Brasil. O fato é 2 coisas. Primeiro, para governo bom, um mandato não é nada, é melhor 2. Mas para governo ruim, 4 ou 5 anos é muito tempo. Então tem uma questão do quanto tempo é o mandato de um bom governo contra um mau governo, né? Agora, a discussão da reeleição tem outro ponto importante aqui. O que ela faz a favor e contra? A favor é que ela vai fazer uma rotatividade maior do poder e isso é importante. A alternância de poder é algo importante na democracia. O que é ruim? Que quando você encontra finalmente um bom governador, um bom prefeito, um bom presidente, você não vai poder reelegê-lo. É uma discussão absolutamente legítima que cabe exclusivamente ao parlamento e Rodrigo Pacheco tem toda razão em colocar em discussão, porque o balanço geral é que a reeleição, em modo geral, no Brasil, acabou não dando os resultados esperados. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu, depois de muitos anos, que essa foi uma proposta mal feita e que acabou fazendo com que os candidatos que vencem as eleições presidenciais, por exemplo, já entrem no cargo pensando lá no segundo mandato, deixando de dar preferência e qualidade nessa gestão agora nesses primeiros 4 anos. Como é que você vê a possibilidade de se acabar com a reeleição, hein, Alan Gani? Bota a tua análise aqui. Então, Evandro, eu entendo o ponto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com medidas populistas para pensar aí já num segundo mandato, mas isso também não impede que o presidente, no seu segundo mandato, ele também não tome medidas populistas para emplacar o seu candidato. Acho que prova disso foi o segundo mandato do presidente Lula. Ali não havia... Ele aproveitou de uma situação, que foi a crise internacional do subprime de 2008 e 2009, e pisou no acelerador. O Brasil cresceu 7,5% no ano de 2010, mas o fato é que o Brasil não tinha estrutura para crescer 7,5%. O PIB efetivo cresceu acima do PIB potencial. E isso teve um efeito fiscal que se viu já no governo Dilma. Então eu não acho que a solução, Evandro, passe por aí, pelo fim da reeleição. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa de uma continuidade de políticas e de projetos. Um grande problema que eu vejo do Brasil é falta de um projeto de país.
mirando um plano educacional para o longo prazo, um plano de segurança pública para o longo prazo de Estado, e que independa de governo de esquerda e de direita. Eu acho que, acabando a reeleição, esse projeto de país fica ainda mais comprometido. Piperno, você vê um projeto de país quando a gente fala de antagonismos políticos tão intensos quanto temos aqui no Brasil? Embora sejam políticas de Estado, a gente percebe que quando sai uma gestão, determinados projetos voltados para esses setores param para que outras gestões recomecem de uma maneira diferente. É meio utópico pensar nessa proposta que o Alan Gani colocou? Veja, quando o presidente Itamar Franco entrega o poder ao Fernando Henrique Cardoso, que havia sido seu ministro, muitos projetos continuam. Inclusive, o Plano Real foi instituído ainda na gestão Itamar, né? O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda. Bom, depois disso, o Fernando Henrique, quando faz a passagem de bastão para o Lula, muita coisa foi mantida também. Aliás, há um belíssimo livro do professor Matias Spector, chamado 18 Dias, falando exatamente das ações do governo Fernando Henrique lá no FMI para garantir uma espécie de um cheque especial para o Lula de 30 bilhões de dólares, porque naquele momento o Brasil não tinha reservas cambiais. Então houve uma continuidade do Lula do governo Lula até a Dilma, foram 11 anos aí de superávit fiscal. Depois disso, a casa caiu por outros motivos. Mas veja, eu acho que isso quem tem que resolver é o eleitor. O Congresso está querendo reduzir mandatos de executivos, mandatos de ministros do STF. E vejam, e os deles? Né? Ficam iguais? Quer dizer, enfim, o senador pode ficar lá ad eternum. A gente tem aqui vários governadores em exercício hoje que se reelegeram, provavelmente porque os seus eleitores gostaram das suas gestões. O prefeito de São Paulo, inclusive, ele era o vice do Bruno Covas, que se reelegeu. Então, o problema não é a reeleição. O problema é quem você eventualmente reelege, porque a ânsia, medidas para se perpetuar, para continuar nos seus cargos, mandatos, isso não é uma exclusividade do Executivo. O Legislativo também é ansioso, ele chantageia governos aí por verbas e emendas para se manter, para ganhar, enfim, para ganhar eleições. Então, essa discussão, eu acho que ela tem muito de cinismo. Agora, Segré, você vê então que o Congresso está olhando demais para o outro e querendo falar demais sobre o poder do outro sem olhar para si? A exemplo do que coloca aqui o Fábio Piperno? Eu acho que sim. E essa situação da reeleição, Evandro, me parece que é um tema que dá para debater muito. Eu mesmo tenho posições a favor e posições contrárias a isso. Por exemplo, quando você tem um mandato único de 4, 5, a quantidade de anos que tem na América Latina de 5, de 6 anos, você tem uma corrida, fazendo uma comparação com um corredor de corridas, de maratona, mas começou e chegou, é mais uns 100 metros. Quando você tem uma possibilidade de reeleição, você regula o teu oxigênio para ir até os 42 quilômetros. Isso que pode complicar de alguma maneira, que as reformas que sejam necessárias fazer, estruturais, você não faz no primeiro mandato especulando com que, como vai doer a população, e sempre tem, porque são coisas que vêm do passado, a possibilidade da reeleição diminui. Então a pessoa não faz essa necessidade de reformas nesse lugar. Se ele sabe que vai ter um mandato só, ele tem que deixar o seu legado. E para isso ele pode fazer. E vou tomar o exemplo. Quem sabia que não ia concorrer e colocou as reformas? Temer. Foi um presidente tampão, de alguma maneira. Por quê? Porque ele sabia que ia ter que fazer as reformas e ele não ia concorrer. Então, o custo político dessas reformas valia a pena fazê-lo. Reforma do trabalhista, por exemplo, o teto de gastos, são coisas que eram complexas. Mas agora, apoiando o que menciona Piperno, eu concordo que se tivesse a impossibilidade de reeleição para o Executivo, deveria aplicar também para o Congresso. Por quê? Porque daria sangue novo o tempo todo, com ideias novas, com visões diferentes e, de alguma maneira, evitaria esse caudilho que se instala aí e está há anos e anos e anos. E temos muitos exemplos hoje. O próprio Renan Calheiros, sei lá quantos anos está aí, como outros também, que participam da vida política como se fossem
uma questão de um ativo do Estado. Acaba virando um projeto até de herança política, né? Porque começa no pai, vai repassando para o filho, que repassa para o filho, e aí a família toda acaba entrando na política e um substituindo o outro naquele cargo dentro ali do parlamento, né? Dentro do Congresso, da Câmara e do Senado. Como é que se avalia isso, hein, Dávila? Você que é cientista político. Então, você olhando a história, eu vou pegar aqui 3 análises muito bem feitas do Alan Gani, dizendo da importância da continuidade de política pública, o que disse o Piperno com as eleições de governadores e o que está acabando de falar o Segré aqui. Se a gente pegar os governadores e prefeitos, foram reeleitos. E a maioria foi reeleito porque fez bom governo. Raramente você vai descobrir um bom governador que foi reeleito por ter feito um mau governo. Geralmente não conseguiu. Então, assim, a minha pergunta é, por que o eleitor tem um pragmatismo tão bom para escolher governador e prefeito? Tanto que a gente tem uma safra extraordinária de bons governadores no país. Mas na hora de escolher presidente da República, elege populista. Então talvez não seja reduzir o mandato ou uma reeleição ou 2 que vai fazer a diferença. É a atitude das pessoas. Parece que as pessoas têm um critério muito mais aguçado quando julga quem foi o melhor cara para resolver o problema local e regional. E aí Brasília, que é um lugar muito longe, é quem conta a melhor historinha. E aí a gente acaba elegendo populista. Mas não é verdade aí, Segré, que só no segundo mandato que se faz reforma. Eu vou dizer assim, as reformas mais ousadas do Brasil foi justamente no primeiro mandato do Fernando Henrique. Né? Foi lá que ele fez as grandes reformas. Agora, os governadores estaduais, as reformas muito ousadas, foi geralmente no primeiro mandato, logo no início do mandato, e foi isso que legitimou a reeleição. Então, não é sempre que isso acontece. E por fim, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é, se a reeleição é boa para os governadores e prefeitos, a gente quer mudar a reeleição porque a gente acha que não está elegendo bem o presidente da República, será que acabar com esse critério por uma forma casuística, da mesma forma que a reeleição foi criada no Brasil, foi casuísmo puro, foi o Fernando Henrique que, entendendo, era naquele momento que se não tivesse a reeleição, o Lula ia ganhar e ia destruir o Plano Real. Foi por isso que nasceu a reeleição. Não foi por nenhuma convicção de que é melhor para o Brasil. Nada além de interesses. Não, nada. Então foi uma forma casuística que a reeleição foi instituída no Brasil e agora, de novo, parece um outro casuísmo do outro lado. Olha, é melhor acabar com esse negócio de reeleição, que isso aqui está perpetuando determinadas oligarquias no poder.